Entendi. E dentro do Senai, eu há 12 anos trabalho coordenando uma equipe de Big Data e aplicação prática de modelos de ciência de dados para a indústria, entidades setoriais e governo. Maravilha. E, professor, o que são cidades inteligentes exatamente? Dá para explicar para a gente? Bom, o objetivo de uma cidade nunca mudou, né? Que é fornecer educação, saúde, ser sustentável para a população, fornecer mecanismos de governança, de mobilidade, vamos dizer assim, a missão do que é uma cidade para a sua população, ela nunca mudou. O que mudou basicamente nos últimos tempos é que você tem uma entrada massiva de tecnologias, principalmente relacionadas à parte de Big Data, ciência de dados, que permitem cada vez mais que é, todo o aparato do Estado, todo o funcionamento do aparato do Estado, ele tenha modelos de ciência de dados que cada vez mais forneçam melhor mobilidade urbana, melhor uma educação cada vez mais inclusiva para a população, a personalização do processo de educação, a personalização da saúde da população, ou seja, você tem um monitoramento cada vez mais em tempo real de tudo aquilo que se passa dentro de uma cidade. Só que para viabilizar também o conceito de cidade inteligente, ou que também, né, um conceito que vem na esteira disso, que é o governo como plataforma, há necessidade de que você integre os múltiplos atores, né, que precisam fornecer esses serviços para a população, né? E aí entenda-se a indústria, empresas privadas de uma maneira geral, empresas de base tecnológica, a outra entidade importante, o próprio governo, que regula e é responsável, né, por todo o funcionamento e os principais serviços públicos, e a universidade, que ela é representada aqui por todos os centros de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem dentro de uma cidade. Então, são esses três atores integrados e articulados, trabalhando junto, desenvolvendo modelos, compartilhando dados entre si, que nós vamos desenvolver cada vez mais pessoas inteligentes, um ambiente cada vez mais inteligente, uma mobilidade cada vez mais inteligente, uma forma de moradia cada vez mais inteligente, um processo de governança do município cada vez mais inteligente e até um processo de criação de novos negócios cada vez mais inteligente, né? Então, o uso do dado, a ciência de dados é que é o grande motor de inovação desse processo. Não é instalando um poste inteligente, né, que gera dados, não é só colocando o 5G para funcionar numa cidade que você vai transformar ela em inteligente. Não é assim. Essa é a primeira fase do processo, você criar infraestrutura de base. Mas enquanto você não começar a colocar todo mundo para funcionar dentro de uma mesma plataforma e integrados entre eles, digitalmente falando, isso que é o modelo ideal, é o conceito ideal de cidade inteligente. E quais são os desafios por trás disso? Quais são os desafios tecnológicos dessa integração e dessa implantação dessa inteligência nas cidades? Olha, tem vários, né? O primeiro e principal deles é o humano, né? Então, assim, se você não tiver profissionais de tecnologia habilitados para trabalhar com esses novos conceitos, e principalmente gestores que compreendam que o processo deles agora é muito mais analítico do que aquela velha política, né, que sempre foi feita, mas isso em virtude das transformações digitais ocorridas na nossa sociedade, é inviável. Então, assim, o primeiro é qualificação e principalmente requalificação de mão de obra. Esse é o primeiro ponto. Existe, obviamente, questões de infraestrutura de tecnologia, mas elas não são um grande gargalo, porque a gente tem muita tecnologia já disponível para instalação hoje, compra. Fatores institucionais, né? Você precisa cada vez mais criar leis, você precisa criar cada vez mais entendimento para que você construa entendimentos e fomente negócios nesse conceito de governo como plataforma e de cidades inteligentes. E, por fim, tem uma questão de segurança da informação também muito significativa, né? Porque você está falando cada vez mais de compartilhamento de dados entre diferentes atores e instituições, e isso traz uma série de riscos associados, né? Então, se você está falando que decisões são tomadas, como é que você rastreia essas transações e como é que você torna transparente essas transações, né? Como é que você garante, quando você está trabalhando com questões de educação, de saúde pública, mesmo de mobilidade urbana, que você não está ferindo a questão de privacidade dos indivíduos dentro da cidade, né?
Como é que você garante que no processo de compartilhamento de dados, as pessoas certas, devidamente autorizadas, estão acessando aquele dado, sabe? Então, acho que tem, um, tem uma gama de questões de segurança da informação também bastante significativas nesse processo. Entendi. E tem um investimento por trás disso, né? Imagino que investimento não só em tecnologia, mas como você falou, em capacitação também. Por que esses investimentos, eles compensam, assim, acredito que a longo prazo? Uma cidade inteligente, ela é mais sustentável? O que você acredita isso? Se é que é verdade, né? Que ela seja mais sustentável. Olha, existe um estudo de Oxford, foi um pouco antes da pandemia, e eles fizeram um estudo querendo comparar assim, entre cada real investido na economia tradicional e cada real investido na economia digital e o retorno disso para a sociedade. E a diferença é basicamente de 7 vezes. Assim, cada real investido na economia digital, ele retorna 7 vezes mais do que aquele investido na economia tradicional. Então, assim, nós estamos num processo de transformação da sociedade que ele é irreversível, não adianta você ficar lutando contra, ele já é viável. Ele pode até ter sido no passado não tão viável do ponto de vista econômico, assim, mas hoje ele é viável do ponto de vista econômico e ele irradia para todas as áreas da sociedade, educação, saúde, mobilidade, sustentabilidade, enfim. Então, hoje ele é muito viável do ponto de vista econômico. Uma simples, às vezes, eu vou dar um exemplo bem prático, assim, só para ilustrar uma situação. Hoje, se você quer abrir um negócio, independentemente do negócio que envolva um ponto comercial na cidade, é, você tem que entrar com todos os pedidos de alvará, de segurança, de bombeiro, aquela coisa toda em cima da prefeitura. Mas hoje, com todos os dados que a gente já tem disponível de Receita Federal, do próprio município, de adensamento da população em cada localidade, por renda e assim por diante, você já conseguiria, até por um modelo de ciência de dados, dizer para esse indivíduo que aquele local que ele quer abrir o negócio dele não é um bom negócio. Ou seja, ele está abrindo num lugar, ele está abrindo o ponto dele numa localidade que já tem gente demais já. Então, assim, imagine que se você, por meio da ciência de dados, conseguisse dizer, a cidade conseguisse dizer isso para essa pessoa. Você está falando de uma pessoa que vai investir corretamente o dinheiro dela, ela vai empregar a gente, ela vai gerar renda naquela localidade, ou seja, os benefícios a curto prazo, eles são muito evidentes, assim, né? Então, né, por estudos já realizados, ele retorna 7 vezes o que é a economia tradicional. Então, é um caminho irreversível. Quanto mais rápido você andar esse processo, mais rápido você vai trazer transparência para a sociedade, mais rápido você vai trazer melhorias na qualidade de vida da população da sua cidade. Então, não é uma sustentabilidade só ambiental, é uma sustentabilidade econômica mesmo, né? Sim, sim, não, sustentabilidade ela nunca pode ser vista só por uma... A gente tem uma mania de colocar ela pelo ponto de vista ambiental. Claro que às vezes você tem questões que do ponto de vista ambiental elas são muito mais vantajosas, mas do ponto de vista econômico elas não são viáveis. Então, assim, o que a gente tem que criar é uma roda em que todos esses, do ponto de vista social, econômico e ambiental, ela se torne viável, né? Aí ela se torna duradoura no tempo, de fato, sustentável no tempo. Entendi. O tema do Hackathon, né, que é o evento que é promovido pela TI Safe na semana que antecede a 4ª Conferência Latino-Americana de Segurança, em Escada, ele é justamente cidades inteligentes. O foco, né, o desafio que vai ser proposto para os jovens, é que eles pensem também na necessidade de proteção, né, porque a digitalização está aumentando, quando você introduz a inteligência dentro da base tecnológica, você aumenta o risco cibernético também, né? Na sua avaliação, quais são os aspectos mais importantes para a segurança cibernética dentro de uma cidade inteligente? Passa por aqueles que eu até rapidamente comentei aí com vocês, né? O que nós vamos viver cada vez mais é um ambiente em que há compartilhamento de dados entre as organizações e atores, assim, né? Então, você vai tratar de mobilidade urbana, você precisa entender o fluxo de carros e a velocidade dos carros numa determinada via, como é que os semáforos estão funcionando, quem são as pessoas que estão transitando e qual que é o perfil de direção dessas pessoas. Então, assim, para que você comece a trabalhar essas diferentes fontes de dados e fornecer uma experiência para o usuário em termos de mobilidade melhor, né, que ele se desloque cada vez mais rápido, e com menor custo, às vezes ambiental também, né, ou seja, se utilizando diferentes modais,
você vai exigir que esses dados sejam cada vez mais compartilhados entre as diferentes instituições. E em instituições, entenda-se o prestador de serviço, o próprio governo, porque o governo também tem muita informação valiosa ali, e os centros de pesquisa que podem fornecer cada vez mais cérebros para estarem analisando isso. Inteligência artificial depende de humanos, não é ela sozinha capaz de fazer tudo, não funciona assim, né? Tem gente que assistiu filme demais ultimamente. É, então, e consequentemente, para você compartilhar dados, né, e ser cada vez mais transparente, aí volta às questões que eu comentei anteriormente, né? Você precisa garantir que os dados, a privacidade dos indivíduos seja respeitada, né? Ou seja, as análises elas sejam muito mais agregadas, ou mesmo orientativas somente para aquele indivíduo, não fique transparente eventuais problemas, ou mesmo tendências de desenvolvimento de problemas de saúde ou de segurança para um determinado indivíduo, então você tem que respeitar muito claramente a questão da privacidade. As transações, elas precisam cada vez mais terem rastro, então elas precisam ser transparentes, não podem estar num bloco monolítico onde só um agente enxerga tudo aquilo, mas a sociedade tem que enxergar o porquê daquela decisão foi tomada, o porquê que aquela transação econômica ocorreu, o porquê que determinado semáforo abriu em tal momento ou não, ou seja, tem que a visualização dessas transações, elas precisam ser transparentes. Isso. A segurança da informação precisa garantir isso, né? E que somente pessoas que haja integridade na troca desses dados, né? Ou seja, não haja corrompimento das informações ou modificação das informações de forma invasiva, né? Por outros, mas somente de pessoas autorizadas. Então, esses são grandes desafios que a gente tem. Eu acrescentaria ainda a questão de curadoria humana em cima de todos os modelos que venham a guiar as tomadas de decisões das mais variadas, né? Seja com relação à saúde, com relação à educação e assim por diante. A gente vive um momento de muito extremismo da sociedade, muito em função de algoritmos de inteligência artificial mal elaborados. Então, assim, cada vez mais nós vamos ter que ter uma curadoria humana de grupos de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento que validam, né, a aplicação de determinado modelo para toda a sociedade. Assim. Então, eu acho que essas 4 grandes áreas aí são aquilo que nós vamos ter que se debruçar aí, em termos de segurança cibernética para o futuro. Maravilha. Tem mais alguma coisa que você acha importante acrescentar, até como dica para esse pessoal que vai fazer o hackathon, que eles precisam pensar na elaboração de projetos para cidades inteligentes? Tem alguma outra sugestão aí para dar? Olha, eu só queria dizer que, meus amigos, vocês estão entrando num momento que tem muita oportunidade, porque, assim, todas as cidades... Olha, vamos ficar no Brasil para não fazer uma comparação, assim, desleal, às vezes, mas existem muitos dados disponíveis em diferentes cidades brasileiras que estão simplesmente guardados dentro de máquinas sem análise. Então, assim, por falta de gente para poder fazer isso. Por falta de gente com condições técnicas de transformar aquilo em uma informação cada vez mais valiosa para tomada de decisões. Então, assim, vocês estão nadando num grande oceano de oportunidades, com tudo para ser desenvolvido ainda, com tudo para ser estruturado ainda. Então, sejam bem-vindos ao meu mundo e estamos juntos nessa empreitada, aí, porque é assim que nós vamos construir uma sociedade mais justa e igualitária. Maravilha, te agradeço muito. Obrigada pela entrevista.